Bom dia a todos. Aqui quem fala é Michelangelo Viana, bibliotecário e Training Manager da EBSCO aqui para o Brasil. Dou as boas-vindas a todos para que a gente possa, então, na manhã de hoje, assistir a mais um dos seminários da série A Biblioteca Está Aberta. E o tema de hoje é o primeiro passo para uma pesquisa equitativa, como construir um modelo de ontologia com Linked Data. O apresentador de hoje sou eu. Então, vou fazer uma breve apresentação do meu currículo, só para que vocês também tenham esse conhecimento. Como eu falo, eu sou bibliotecário. Eu fiz a minha graduação como bibliotecário, que é o bacharel em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 98. Também fiz uma formação adicional como técnico em processamento de dados pela mesma universidade, um ano antes, em 97. Eu fazia os dois cursos ao mesmo tempo. E depois eu fiz também uma segunda graduação em administração de empresas com ênfase em análise de sistemas de informação. Então era uma formação mista entre a parte de negócios e a parte de informática. Isso em 2008 pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu, na sequência, então me formei, morei um tempo nos Estados Unidos e voltei para o Brasil e continuei então a minha carreira, digamos assim, com a formação que eu tinha de bibliotecário, isso em 99, iniciando na PUC, onde eu atuei, na PUC do Rio Grande do Sul, por 18 anos, como bibliotecário de sistemas e também, nos últimos anos, como coordenador da biblioteca. Depois, então, até 2008, onde, então, 2018, desculpa, quando eu ingressei aqui na EBSCO, já estou, então, agora há 2 anos aqui atuando como Training Manager, responsável por todas as capacitações e também o suporte pré- e pós-venda, toda a equipe de vendas aqui no Brasil, tanto na área de conteúdos, quanto também sistemas de pesquisa e também os outros sistemas, as outras tecnologias de bibliotecas que hoje a EBSCO, então, oferece aos nossos clientes mundialmente. Então, vamos mostrar hoje esse conceito, esse conteúdo que tem a relação com o uso das nossas ferramentas de pesquisa. Então, vocês vão começar a perceber que, ao longo da apresentação, são conteúdos que são aplicáveis não só às bases de dados, mas também à nossa ferramenta de descoberta e também a todas as outras ferramentas de busca que a própria EBSCO tem desenvolvido já ao longo dos anos e que está sendo também agora aprimorado, inclusive a busca através do aplicativo móvel, por exemplo. Essa apresentação ela foi feita originalmente em inglês, na série de seminários abertos da EBSCO, agora da Biblioteca Está Aberta, por Ashley Faith, da EBSCO. Então, a gente até deixa bem claro aqui que se vocês quiserem utilizar qualquer parte depois desse conteúdo em algum trabalho, em algum website, em algum artigo, uma dissertação, que por favor façam a devida citação. Ao final da apresentação, esse material também vai ser compartilhado, já tem um exemplo ali de citação como deve ser feito. Então, para que todos já também tenham essa informação da Ashley, ela é Director of Data and Semantic Enrichment na EBSCO. Tem aqui o correio eletrônico dela. Qualquer também contato que vocês queiram fazer com ela, ela é sempre uma pessoa bem aberta, bem disponível. Então, também, se quiserem depois elogiá-la, garanto que ela vai ficar bem contente de saber que vocês gostaram da apresentação dela. Então, a Ashley, só para que vocês conheçam, ela é bacharel em Linguística e Literatura em Inglês pela Edinburgh University of Pennsylvania. Ela fez um segundo bacharelado em História. E, como é padrão nos Estados Unidos, a biblioteconomia ela é uma modalidade de mestrado. Então, ela fez um mestrado, primeiro em História da Cibersegurança, na Indiana University of Pennsylvania, e depois ela fez um mestrado em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela Universidade de Pittsburgh. E depois ainda ela fez um doutorado, um PhD em Ciência da Informação na Universidade de Pittsburgh, Carnegie Mellon. Então, feita a apresentação da Ashley, a gente vai começar agora aqui com a apresentação. E um dos conceitos que ela mesma iniciou a apresentação e que eu vou também mostrar para vocês nesse conceito é a ideia da organização do conhecimento. E ela fala em malarquia, no more malarchy. A ideia é falar nesse sentido de uma combinação entre o mal e a arquia, ou seja, com significado de hierarquia, regra ou governança.
Esse conceito, como ela mostra, é usado muito para descrever a prática de transformar essa rotulagem hierárquica tradicional, que a gente chama rotulagem no sentido de atribuição textual de conceitos para os assuntos, em uma rede de conexões mais inclusiva e acessível. Então, ela mesma defende a ideia do No More Malarkey, para que a gente passe cada vez mais a permitir que o usuário seja capaz de utilizar a busca e a capacidade de recuperação de informações, sejam quais forem os sistemas, de uma maneira mais natural. E é disso também que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o que a gente pode esperar dessa apresentação que a gente vai ver agora? A ideia é mostrar que existe um problema no sentido de uso de vocabulários e também no sentido de falar que existe a necessidade de desambiguação. Claro que nesse momento a gente pensa assim, existe uma ideia da gente fazer uma pesquisa sempre baseada em modelos mentais. E nesse sentido, a ideia é pensar que o conceito principal de ferramentas de busca é tornar a busca mais equitativa. Ou seja, garantir que a gente tenha a capacidade de buscar independentemente da utilização de um vocabulário ou de um termo correto. Na sequência, então, vai ser mostrado uma ideia com 3 passos de como é que se pode trabalhar com essa ideia da desorganização, ou diria assim, dessa malarquia dos conceitos fixos em vocabulários, para que se complemente esses vocabulários utilizando a linguagem natural. Então, a gente fala que existe sim, então, aí a necessidade de uma evolução desses vocabulários, no momento que a gente fica trabalhando, para que se possa utilizar essas buscas de uma maneira mais equitativa. E aí também, o que se está fazendo hoje como proposta na nossa área de ciência da informação com um mapeamento semântico. E tudo isso com a ideia de tornar a pesquisa mais benéfica para o usuário, mais equitativa, deixando de ser tão tendenciosa. Porque, querendo ou não, vocês sabem disso hoje, quando a gente trabalha com ferramentas de busca, e vou dar um exemplo do Google mesmo, uma ferramenta bastante conhecida. Sempre que a gente está utilizando uma busca e incluindo termos na busca, a gente está trabalhando com o que a gente chama de chute educado, ou chute estruturado. Porque a gente está utilizando a nossa linguagem natural. Então, a gente tem a ideia assim, de que as ferramentas utilizam ontologias, web semântica, para organizar conceitos, utilizando vocabulários controlados, mas, independentemente do usuário, eles vão fazer a utilização da sua linguagem natural. E à medida que ele não está conseguindo obter resposta, ele vai fazendo desambiguação e também incrementando a quantidade de termos até que esses chutes representem um resultado próximo do que ele está esperando. Então, por exemplo, eu estou numa ferramenta de busca e a gente está fazendo uma busca aqui, um exemplo original, usando a palavra Mercury. Quem quiser, até sugerir aqui para a gente no chat, para que a gente possa ter essa ideia do que vocês imaginam hoje que pode ser recuperado, ou o que vocês pensam quando a gente está falando com esse conceito, Mercury, numa ferramenta de busca de biblioteca, numa ferramenta de busca na web, numa ferramenta de busca integrada. Existem vários conceitos ou sugestões do que se pode sugerir esse termo. E essa é a ideia da ambiguidade que os rótulos representam, uma vez que eles vão representar um conceito. Então, ele pode tanto representar um planeta, um elemento químico, os 2 primeiros que a própria Grace comentou aqui para a gente no chat. Pode ser o Fred Mercury, porque alguém é um interessado em música ou está estudando rock e está interessado no Queen. Assim como também pode ser um veículo. É um veículo antigo, claro, um Ford Mercury, que aparece aqui na tela, mas é um veículo também. Então, um engenheiro mecânico ou um interessado em automobilismo, ele pode estar interessado no veículo. Então, a ideia de trabalhar com ambiguidade é pensar na questão de tendências. Sempre que a gente for fazer uma busca no Google hoje, por exemplo, existe uma tendência bem clara. Quem é que sabe qual é essa tendência que aparece nos resultados de busca do Google? A primeira delas é o anúncio pago. Então, por que hoje um usuário que está interessado num tema tem essa obrigação, e isso é o que acontece com a tendência, de ver um anúncio que é pago em detrimento dos outros? Seja para a busca de uma comida,
de um desenho, de um conteúdo textual, musical, em vídeo hoje em dia também. A busca ela é integrada, no caso do Google, ela indexa todos os tipos de conteúdo. E ele tem essa tendência de mostrar para a gente alguns conteúdos em detrimento de outros. O que a gente mostra, e vai mostrar isso agora também, que existe não só isso, mas também a necessidade de criar contextos. E é o que a apresentação vai mostrar. Existem problemas com os rótulos, quando a gente está trabalhando com os rótulos, porque a linguagem é confusa. Então, quando a gente fala em linguagem ser confusa, quando ela diz que não está de acordo com regras, ninguém é obrigado, digamos assim, a fazer uma busca exatamente como se usa numa linguagem formal textual. Então, por exemplo, eu estou escrevendo um artigo, estou escrevendo uma dissertação, estou preparando uma aula, existe uma formalidade semântica e gramatical nesse texto, nesse discurso que a gente utiliza. Mas, de uma maneira natural, existe uma confusão geral em termos de sinônimos, antônimos, o que eu estou utilizando. Então, claro que os rótulos e a ideia dos vocabulários controlados, falando em rótulos, é tentar domesticar essa linguagem natural para que, uma teoria, se force o usuário a utilizar ela nas ferramentas. Então, claro, a gente fala o contexto, é um dos grandes problemas. Sem o contexto, as palavras podem ser confundidas. Então, aqui um exemplo do método ou do processo de colher e acolher, que elas são homônimas homógrafas, quase homófonas. Então, elas representam, no momento que eu estiver fazendo uma busca a respeito de alimentação, eventualmente o mesmo contexto. Mas não necessariamente, por exemplo, no momento de fábrica. Eu quero fabricar colher, ou quero colher alguma coisa, eu não vou ter capacidade. Então, nesse sentido, quando a gente fala de desambiguação, a ideia é trabalhar com alguma maneira que permita que a gente possa não ficar totalmente hoje amarrado aos rótulos, que é o que a gente acaba utilizando na nossa descrição, seja ela na descrição do formato do documento, na descrição do conteúdo ou na descrição dos assuntos, a nossa descrição temática. Então, aqui a gente está mostrando a ideia de um modelo mental que a gente utiliza desde a infância. Independentemente da fase em que a gente se encontra hoje, a ideia é mostrar que existe, então, essa estrutura como uma proposta aqui, claro, de recuperação da informação cognitiva e os modelos mentais, que mostram o quanto a gente trabalha com um processo mental no momento que a gente precisa fazer a recuperação de um conteúdo, no momento que a gente precisa tomar uma decisão, no momento que a gente precisa resgatar alguma memória específica do conteúdo. E aqui a gente está vendo que são quadrantes que são definidos a estrutura desse modelo mental. Então, ela fala, por exemplo, o seguinte, que a gente tem que estabelecer um conteúdo ou um interesse. Então, quando a gente está explorando, o lado direito ele vai ser representante aqui do que a gente precisa hoje elaborar em relação à ideia do que a gente está interessado em discutir. Então, o lado direito ele vai representar o que ainda eu não sei, ou seja, eu estou explorando. Eu estou interessado em algum conceito, eu estou tentando resgatar um nome, por exemplo, como é que é o nome de um filme que eu assisti, como é que é o título de um livro, ou então, eu gostaria de começar a trabalhar com alguma pesquisa, então eu vou começar a estabelecer uma cognição em relação à tarefa, a algum objetivo de pesquisa, uma necessidade de informação que eu estou interessado. Por isso que o modelo, então, mostra aqui do lado direito, quando eu já começo a definir o que eu efetivamente quero. Já no caso aqui da parte superior, então, ela já começa a direcionar, na ideia do modelo aqui, que está representado, o conceito mais explícito, ou seja, eu já sei quem eu quero, eu consigo definir uma lógica de consulta para metadados e, então, informar esses conceitos que representam a minha ideia em uma consulta efetiva dentro de uma interface de pesquisa. Então, aí sim, eu começo a fazer uma pesquisa dos itens conhecidos, para ter acesso a entidades, que a gente chama as obras, com texto, imagem, trabalhando semânticas também como, então, os assuntos.
Isso, quando a gente está definindo, então a gente fala, isso aqui é a representação do que a gente então vai aplicar na nossa ferramenta de busca, usando uma linguagem de busca, onde então se configura uma base de dados e quais são as tecnologias que essa base de dados utiliza para representar os conceitos que a gente quer e acessar as obras que a gente necessita, baseado em ideias que a gente tinha como conceito, mas que a gente realizou, ou seja, materializou para fazer a nossa busca. Então, como a gente fala, isso aqui a gente estabelece quando é criança, uma vez que a gente está utilizando os modelos mentais para a explicitação de uma necessidade. Os rótulos, a gente sempre fala isso, consideram o que é uma palavra certa. Então, quando a gente trabalha com vocabulário controlado ou tesauro, vamos pensar assim, a gente tem o conceito explícito, nós temos também a remissiva, ou seja, o conceito que é utilizado como o não aceito, que a gente usa o exemplo, por exemplo, de ataque do coração. A gente chama normalmente ataque do coração. O conceito na literatura médica é chamado de infarto do miocárdio. Então, nesse momento, ataque do coração é considerado uma palavra errada. Não, na realidade, eu posso utilizar, porque é uma linguagem natural, a gente vai falar disso daqui a pouco. Os vocabulários, de uma maneira geral, então consideram que qualquer coisa fora dessa linha é considerado errado ou não preferido, e aí não seria, digamos, o adequado para fazer uma recuperação da informação em sistemas de busca. O que se procura, então, é fazer com que a gente consiga mudar essa lógica de busca nas ferramentas. Então, a maioria dos usuários não pesquisa com palavras certas. Esse é um conceito que a gente acaba embutindo, inclusive na nossa formação como bibliotecário. Porque eles usam linguagem natural. Então, ela é criada e influenciada através desses modelos mentais. Então, isso, na realidade, o uso de linguagem natural, e vai ser também utilizado até pelos pesquisadores que já são avançados, quando eles são novos num tópico de disciplina ou pesquisa. Então, eles estão investigando, ou seja, eles têm um conceito. Eles começam a explicitar os termos que eles querem utilizar, aplicam em alguma busca, então aqui é exploração, aqui já é definição. Então, quando eles ainda estão nesse lado aqui do processo, da mesma maneira, por mais experientes que esses investigadores e pesquisadores sejam, eles também, inevitavelmente, vão utilizar a linguagem natural. Então, dando prosseguimento, como é que a gente poderia se livrar dessa malarquia, que é o conceito que a própria Ashley defende? É propor uma estrutura que possa conectar os assuntos para uma experiência de pesquisa mais equitativa, independentemente da experiência ou da formação que uma pessoa, um pesquisador, um estudante, um professor, então esteja interessado em realizar. Então, a linguagem natural, ela é uma das maneiras que se propõe para que se possa suplementar os rótulos chamados preferidos. Mas percebam que linguagem natural não quer dizer necessariamente palavras-chave. E também não são os termos não científicos ou mesmo gírias, como a gente conhece muitas vezes em alguns conceitos. Eu vou dar um exemplo genérico aqui para vocês verem, como maconha, por exemplo. A maconha dizem que é um dos termos que tem mais gírias e sinônimos no mundo inteiro, em todas as línguas. Mesmo numa língua só, se quiser fazer uma lista hoje, é capaz de parar só amanhã de fazer. Mas não necessariamente significa que essas gírias ou nomes não científicos sejam considerados chamada linguagem natural. Além disso, muitos cabeçalhos estão desatualizados. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no MESH, dando um exemplo do vocabulário da saúde, o Medical Subject Headings, existe uma atualização constante pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Isso é regra, a gente conhece, a EBSCO já adota esse vocabulário hoje de uma maneira ampla e sempre atualizado. A gente reflete a atualização que a Biblioteca Nacional de Medicina faz e aplica nas nossas bases de dados. Mas nem toda entidade que trabalha com controle de vocabulários atualiza. Então, aqui tem estudos do Sanders e do Olson que mostram isso também, e vou estar dando referências no final. E estudos já descobriram, de acordo com Yang, que a linguagem natural dos usuários está conectada, quando conectada aos assuntos, faz com que a pesquisa seja pelo menos 2 ou 3 vezes maior com a precisão em relação a uma pesquisa padrão. Então, no momento que se aplica a capacidade de linguagem natural,
se incrementa efetivamente, um estudo já que o Yang fez já há mais de 10 anos, a precisão nos resultados de pesquisa. A ideia, o objetivo da linguagem natural é ser capaz de usar o próprio idioma. Então, o usuário ele pode usar o próprio idioma, independentemente de quem você é, se é estudante, se já é um doutor, um pesquisador, e tentar proporcionar uma pesquisa mais satisfatória, no momento que ele vai conseguir atender as necessidades de pesquisa, vai ser mais relevante, porque ele vai conseguir obter, quase que de acordo com o modelo mental dele, um resultado, e equitativa no sentido de, independentemente da sua formação, da sua experiência, a ferramenta ser capaz de entregar um resultado esperado. Então, até o Henrique comenta aqui, eu estou lendo os comentários, tentar transformar a linguagem natural para controlada. Ou então, tentar utilizar isso de uma maneira mais, digamos assim, próxima à experiência que o usuário tem naturalmente. Mas como é que a gente pode obter linguagem natural? Então aqui é uma ideia até dessa apresentação de hoje, que vocês consigam até se apropriar desse conceito. Para mim, foi bem interessante também se aprofundar agora, a gente poder se aprofundar nesse conteúdo do link do Open Data e tentar assim, materializar o que ele significa, inclusive utilizando a linguagem natural. Então, a ideia é pensar que existem hoje já recursos lexicais, que se chama, muito robustos, que estão mapeando a utilização de assuntos em contextos. Então, como se obtém a linguagem natural dos usuários? Retomando o assunto para que todos ouçam o mesmo conceito. Existem diversos recursos hoje de Linked Open Data, então a gente vai entender como é que funcionam esses recursos, esses dados interligados para linguagem natural. Então, existem já aplicações robustas como o DBpedia, que é utilizada pela própria Wikipedia. Então, a Wikipedia é a fonte de informação para gerar DBpedia. Tem a WordNet, o Bioportal e outras bibliotecas nacionais. Então, como é que se pode fazer a utilização das linguagens naturais para relacionar os conceitos para utilizar a linguagem natural? Então, a gente está aqui mostrando, por exemplo, o card sorting, que é uma das opções, que é a classificação de cartões, que se faz também para definir conceitos. O card sorting é utilizado de diversas maneiras em grupos de estudo. Então, existem as opções de fazer card sorting fechado, onde eu crio as categorias e peço para as pessoas associarem os conceitos ou então os elementos àquela categoria de uma maneira já fechada, ou seja, eu defino as categorias. Existe card sorting aberto, então que os usuários têm a liberdade de criar suas categorias e pegar os elementos e associar aquelas categorias, e existe o misto. E a ideia do card sorting, que é um dos exemplos aqui, é fazer com que eu siga uma estrutura de acordo com o interesse do usuário. Então, os usuários é que criam essa classificação, e essa classificação, então, eu acabo utilizando para gerar relacionamentos, porque eu sei que essas categorias são relacionadas, e na categoria, esses elementos são associados. Então, eu crio as matrizes de relacionamento. Existem associações de palavras, existe, por exemplo, também a capacidade de minerar logs de busca. Então, hoje, a própria EBSCO faz isso. A gente tem ferramentas que permitem que a gente veja quais são os termos de pesquisa mais utilizados pelo usuário. E, baseado nos termos mais pesquisados, a gente fazer uma relação entre eles. Então, para vocês conhecerem aqui e também verem os endereços, a DBpedia hoje, então, ela é uma ferramenta aberta, ela pode ser pesquisada por qualquer instituição que tenha interesse de aplicar os dados que ela já está coletando da Wikipédia para fazer essa interligação entre os assuntos. Então, existe uma API, então essa API ela pode ser utilizada pelos sistemas para que eu possa, por exemplo, eu indico lá ataque do coração e ele me devolva o termo certo, e além disso ele vai me indicar termos relacionados ou conceitos relacionados dentro dos diferentes contextos. Essa aqui é a versão da DBpedia, então, internacional, e existe também a versão já nacional. Ela é em português, no caso, nacional aplicada aqui para o Brasil, para Portugal, já é a versão da DBpedia em português. Aqui um exemplo, só para que vocês entendam, que foi, digamos assim, materializado em relação a como funciona a ideia de interligação ou dos dados interligados, é eu ter a capacidade de ter conceitos e elementos associados
interligados. Então, aqui eu vou ler para vocês, para que vocês vejam. Aqui, por exemplo, o que está em verde são publicações, de uma maneira geral. O rosa seriam ciências da vida. Aqui o branco, eles seriam domínios que são interligados, ou então disciplinas que são multidisciplinares ou interdisciplinares. Conceitos geográficos, conceitos linguísticos. Então, a ideia é pensar que se estrutura esses relacionamentos e se criam esses mapas de conceitos. E a DBpedia, então, se eu tiver interesse, eu posso consultar já essa rede que está sendo construída, ela é dinâmica, então ela aumenta todo dia e também se atualiza para utilizar numa ferramenta de busca, por exemplo. Então, é uma das ferramentas. Outras, a WordNet. Então, ela foi criada pela Princeton University, essa plataforma, e ela também, então, permite que se use uma base de dados lexical de nomes, nesse caso aqui da WordNet, só em inglês. Então, tem nomes, verbos, adjetivos e advérbios agrupados em conjuntos de sinônimos cognitivos, cada um expressando um conceito distinto. Então, a ideia é também pensar, é uma outra ferramenta e ela também utiliza a linguagem natural para incrementar e melhorar a recuperação de buscas. A Bioportal, específica da área biomédica, então ela contém essas ontologias biomédicas e da mesma maneira ela tem uma API, ela tem uma ferramenta onde eu posso fazer a localização de um conceito. Então aqui dá um exemplo, eu estou buscando melanoma. E ele pode também ser utilizado aqui para fazer um browse, ou seja, consultar as diferentes ontologias específicas aqui. O passo 2, então a gente falou de como é que pode melhorar a malarquia. No passo 1, estabelecer o uso da linguagem natural. E no passo 2, então, até como a gente viu antes aqui, eu estava vendo aqui os comentários, um colega comentou que seria próximo ao que eu tenho utilizando hoje no usado para, ou used for, nos vocabulários controlados. Na realidade, ele é um pouco mais profundo. A gente trabalha no sentido agora de pensar que existe uma necessidade de fazer uma mudança em relação a como eu penso uma ontologia, ou como eu penso uma estrutura de rotulagem para os meus conceitos. Quando eu adoto esses vocabulários ou padrões de vocabulários, eu consigo mapear. Então, a ideia é pensar assim, eu tenho que mapear os termos do meu idioma natural que são equivalentes aos cabeçalhos de assunto existentes. Então, eu vou manter a utilização dos vocabulários controlados, mas eu vou fazer um novo mapeamento. A ideia é tentar fazer a mudança ou uma evolução dos chamados tesauros, que eu tenho lá o termo, a área que pertence, sinônimos e os termos inferiores relacionados, para uma ontologia, para fazer com que seja mais eficaz a conexão entre a linguagem e os assuntos. Então, uma ontologia, o que a gente chamaria de um gráfico de conhecimento, ele pode ser usado por si só, até para complementar os índices de pesquisa, que eu estou usando os exemplos Lucene ou Elasticsearch, que já são utilizados hoje em buscas para bibliotecas. Então, aqui os padrões que a gente está usando, como a gente está comentando, o Z3919 e o SKOS, eles já são padrões que são utilizados para fazer esse mapeamento. Então, eu já poderia partir da utilização desses mesmos mapeamentos para fazer, até se eu tivesse interesse, um mapeamento por minha conta, caso eu não queira utilizar algum que já existe. Então, a evolução dos vocabulários de assuntos, aqui tem um gráfico que a própria Fate criou e representa essa evolução. Pensem o seguinte, do lado esquerdo aqui são os conceitos ou rotulagens utilizando, por exemplo, a folksonomia, ou vocabulários não controlados, as chamadas até keywords, que um autor, por própria conta, coloca lá nos artigos. Ah, mas ele está baseando na literatura. Mas muitas vezes ele está indicando os termos como ele acha que é, ou como ele pensa, e mesmo sem consultar os vocabulários controlados. A partir do momento que eu começo a trabalhar com vocabulário de autoridades, que a gente tem hoje nas nossas bases de dados, eu começo a gerar mais valor e também mais retorno do investimento de trabalho, Return over Investment, que a gente mostra aqui. Se eu começo a trabalhar com vocabulários com sinônimos, inclusive sinônimos multilingües, eu começo a melhorar. Eu posso ter um vocabulário controlado. Perfeito, agora eu estou trabalhando com vocabulário controlado. Não significa que eu ainda estou usando um tesauro. Eu só tenho as palavras-chave. Quando eu for fazer uma indexação de um livro,
eu vou conseguir fazer, por exemplo, o uso daqueles termos que eu defini, mesmo que eu não tenha gerado um tesauro, ou que eu adote um tesauro existente. Eu vou evoluir para um tesauro, perfeito. Quando eu evoluir para o tesauro, eu já tenho lá também, para mim mesmo, no momento que eu fizer a indexação de um trabalho, uma árvore de conhecimento mais ou menos estruturada que vai me acabar permitindo que eu consiga verificar, inclusive, conceitos relacionados ou conceitos superiores e utilizar esses conceitos do tesauro para fazer também uma indexação mais rica. Então, eu poderia estabelecer uma política de indexação que eu tenho que obrigatoriamente utilizar a classe genérica, além da classe específica, e se eu quiser também, eu incluir alguns conceitos relacionados, no momento que eu percebo que efetivamente o conteúdo está representado por aquele rótulo. Mas a ontologia, então a ontologia vai ser uma, digamos, uma melhoria em relação a esse conteúdo, porque a ontologia ela não vai representar somente o conteúdo que eu tenho numa lista. Pensem o seguinte, uma ontologia, então agora no momento que eu estou trabalhando com o conteúdo que eu vou fazer a minha estruturação, ele não tem apenas uma ideia de ser o vocabulário controlado. A ontologia, então vou pegar aqui um conceito da professora Lilian Tavares, da Faculdade de Ciência da Informação aqui da UNB. A ontologia ela vai ser uma disciplina que vai lidar com a natureza e a organização da realidade. Então, não necessariamente eu estou trabalhando apenas com uma lista de assuntos. A Karen Breitman também complementa o conceito de ontologia dizendo o seguinte, uma ontologia é uma especificação explícita e formal de uma conceitualização compartilhada. São modelos conceituais que capturam e explicitam o vocabulário utilizado nas aplicações semânticas. E aí a gente vai ver que isso evolui para um gráfico de conhecimento, que seria, então, hoje, uma estratégia mais próxima da representação dos modelos mentais. Então, isso que a gente fala, no momento que a gente está evoluindo de uma indexação não controlada para um gráfico de conhecimento, eu estou gerando mais consistência, eu estou capturando melhor o conhecimento e o modelo mental, com uma estrutura, claro, mais complexa, mas ao mesmo tempo, vocês estão vendo, é mais automatizada. Então, no momento que eu passo de um processo de descrição temática, utilizando esses vocabulários e modelos de linguagem natural semânticos, eu estou gerando uma melhoria para a malarquia. Então, esse seria o segundo passo. A ideia de mapear a linguagem natural, então, é pensar que eu tenho os vocabulários controlados, como o ponto vermelho aqui ó, no Hub. Então, aqui eu ainda, vocês estão vendo, não significa que eu vou abandonar o vocabulário controlado, mas agora eu estou deixando ele no centro e eu estou gerando as relações semânticas. E eu vou gravar essas relações, criando uma ponte para a linguagem natural do usuário e a indexação de assuntos. Depois eu posso gravar esses relacionamentos, seja no arquivo do Excel ou em formatos até hoje em dia mais complexos e estabelecidos, que já existem como o OWL e o SKOS, que é um padrão que é utilizado para fazer essa discriminação dos relacionamentos de assuntos. Então aqui a gente fala, existe um mapeamento aqui, que foi utilizado aqui, um exemplo que foi utilizado desse estudo. Quem quiser também vai ter o link para poder se aprofundar. O passo 3 agora é trabalhar com chamadas relações semânticas. Então, a gente trabalha com relação semântica no dia a dia. Pensem o seguinte, e aqui a gente fala da ideia da tripla, e vocês vão entender que em inglês eles chamam de triplets, quando a gente fala em relacionamento semântico. Quando eu tenho um conceito e um outro conceito, quando a gente está trabalhando naturalmente no dia a dia, eu estou interligando eles através de chamados relacionamentos ou relações. Como é que isso opera? Eu vou começar agora a materializar para vocês começarem a entender melhor essa ideia. Então, essa relação semântica chamada, ela pode ser estabelecida, por exemplo, entre um sujeito, um predicado e um verbo. Então, um elemento faz tal coisa, um elemento utiliza, um elemento consulta, um elemento é. Então, aqui um exemplo, Bidu é como um ser, então eu estou gerando um relacionamento de um pertencimento a uma categoria, por exemplo, aqui taxonômica, é um cachorro. E isso é utilizado para representar um conceito mental.
Então, o bidu aqui como uma instância que a gente chama, um objeto, um ser, no caso de um cachorro, um animal, pertence ou é um exemplo, um elemento representativo da categoria Canis lupus familiaris, que é o nome científico na taxonomia para cachorro. Então, as relações semânticas elas acabam acontecendo diariamente quando a gente trabalha. E essa é a ideia da semântica que vai ser utilizada para o gráfico do conhecimento. É mostrar essas relações que existem entre diferentes assuntos, entre diferentes conceitos, entre diferentes elementos. Então, a ideia é pensar que a linguagem natural vai ser aprimorada ou vai melhorar o assunto. Então, depois que eu aplico a linguagem natural para aprimorar esses assuntos, eu vou poder gerar esses gráficos de conhecimento para poder conectar as relações diferentes, utilizando esses padrões cognitivos para a recuperação da informação ser mais efetiva. O objetivo principal é ajudar o usuário a conectar com a pesquisa a um nível mais profundo. Então, vocês viram, cada triplo, a ideia é definir um tipo específico de relacionamento entre dois sujeitos e encontrar assuntos relacionados semanticamente. Vou dar um exemplo. Então, ser capaz de encontrar todos os sintomas de um medicamento quando eu fizer um clique. Ou também pensar, se eu tiver um nome, eu consigo descobrir coautores. Então, ali, dando os mesmos exemplos, lendo os exemplos que tem aqui. Um assunto, como conversor catalítico, é parte do sistema de escape de um carro. E a partir do sistema de escape do carro, eu consigo conhecer outros assuntos. O câncer de pulmão tipo D, câncer. O câncer ele é parte de um melanoma, então é um conceito de saúde. O John Doe é o coautor com o Sam Smith, mas o Sam Smith criou outros trabalhos. A Rainha Elizabeth, a monarca do Canadá. Então, assim por diante. Vocês estão vendo que a ideia é relacionar conceitos. Então, essa é a tripla, digamos, relação que se estabelece com esses vocabulários semânticos. E vocês viram que a ideia do Linkedata, aquelas ferramentas como o DBpedia, BioPortal, já contém uma série desses relacionamentos. Então, a ideia é justamente pegar o trabalho que já está sendo feito com esses mapeamentos semânticos e aplicar para uma busca mais profunda. Então, aqui um gráfico, é um dos exemplos de gráfico de relacionamento triplo semântico, que mostra, por exemplo, que a hipertensão é relacionada com doenças cerebrovasculares, que a hipertensão é relacionada com uma encefalopatia, que a hipertensão é parte de uma essential hypertension, que a hipertensão é um dos tipos de distúrbios de pressão sanguínea, e que existe também códigos, por exemplo, aqui como Preferred Label, quando eu estou utilizando já sistemas. Então, eu vou atribuir um código também para esse relacionamento ou para aquele conceito no momento que as máquinas começarem a trabalhar nas buscas com a gente. Aqui um outro exemplo que eu achei até mais visual e fácil de ter uma interpretação e entendimento, que é utilizado pela Amazon. Então, a Amazon AWS, que é a Amazon Web Services, ela tem uma ferramenta para esse mapeamento semântico. Ela vai permitir que vocês possam também utilizar essa, digamos assim, recuperação de uma maneira mais estruturada. Então, aqui um exemplo, a Torre Eiffel foi visitada pelo Bill, a Alice e o Bill são uma pessoa, a Alice é amiga do Bob, que está interessada na Mona Lisa, que foi criada pelo Leonardo da Vinci. Então, as relações semânticas acabam trabalhando com esse tipo de, digamos assim, relacionamento entre os conceitos. Juntando tudo. Então, eu tenho agora a capacidade de criar um gráfico de conhecimento semântico. O que eu posso fazer a partir de agora? Uma vez então que eu tenho agora os passos, o passo 1, linguagem natural, o passo 2, trabalhar com as ontologias, o passo 3, usar relacionamentos semânticos. Eu posso começar a trabalhar agora utilizando já a concretização desses conceitos em exemplos, ou ferramentas que eu posso fazer a minha busca. Então, um exemplo aqui textual é o que, por exemplo, hoje o Spotify utiliza, dando um exemplo aqui, que ele consegue capturar a nossa ideia de o que eu quero ouvir baseado até em ânimo. Se eu estou mais humorado, se eu estou indo para uma festa, se eu quero fazer um relaxamento.
Então, ele trabalha aqui também com a questão até de ânimo, que não seria necessariamente uma categoria. Então, embora não sejam visualmente tão atraentes, eles têm uma natureza textual. O tipo mais comum desses relacionamentos são utilizados com aquelas ideias você também pode estar interessado em, que é muito utilizado em ferramentas comerciais. Então, quando a gente procura algum objeto que a gente quer comprar, ele vai dizer para mim assim, quem compra isso também compra aquilo. Então, ele está relacionando, fazendo relacionamentos, e indicando aqui para a gente textualmente outras noções assim de conteúdos que a gente poderia estar interessado para compra. No caso aqui, um exemplo que a própria Ebs que estou trazendo aqui da exploração, utilizando também baseado num conceito que eu estou buscando como Java. Java é um exemplo, ele pode ser uma linguagem de programação, ele pode ser uma ilha, ele pode ser um tipo de rinoceronte. Então, eu estou conseguindo visualizar ainda aqui meio, aí por enquanto ainda, apesar de vocês verem que tem imagens, ele é muito textual. Exemplos agora aqui mais visuais para representar essas conexões. Quais seriam eles aqui, por exemplo, então? A ideia é pensar que eu consigo utilizar agora não só texto, mas também criar gráficos mais dinâmicos. Para a ideia de sintetizar, assim, quase sintetizando na prática o que a gente tem de modelo mental. Então, a gente consegue fazer uma navegação dinâmica. Essa parte que vocês estão vendo aqui já é uma ferramenta que a Ebsco está desenvolvendo, então daqui a pouco eu até vou mostrar ela ampliada. Ela é já a ferramenta de busca utilizando o mapeamento semântico com linguagem natural e também de forma gráfica. Um outro que aparece aqui que é bem interessante é os relacionamentos entre os personagens da Marvel, dos Avengers aqui, por exemplo. Então, cada vez que a gente está trabalhando aqui com um elemento, aqui eu vou usar esse exemplo agora para vocês conseguirem também perceber essa ideia. Aqui embaixo vocês estão vendo os diferentes tipos de relacionamento e os personagens que aparecem. Então a ideia é pensar que eu tenho um sujeito, eu tenho um outro sujeito e o relacionamento vai aparecer aqui em cores. Se é amigo, se é inimigo, se faz parte de uma equipe, se tem relacionamento amoroso, família, criações, cinema, ou seja, películas, movies aqui. Então aqui um outro exemplo, para ficar mais expandido e ampliado. Vai ter o dado descritivo do personagem Tony Stark. Então, eu tenho os metadados aqui que explicam qual é o nome completo dele, que seria quase o nome biográfico aqui. Um apelido, de que espécie ele pertence, se ele está vivo ou morto, quem foi o ator que representou ele. Aqui vai ter uma descrição da pessoa e também aqui embaixo os relacionamentos, os diferentes amigos que ele tem. E o gráfico também vai ser clicável. Eu posso clicar em cada um e ele dinamicamente vai me mostrando. Então, aqui eu mudei para inimigo. Então, aqui, Tony Stark e os diferentes inimigos. Aqui é o relacionamento e aqui é o outro sujeito. Então, ele está gerando esses relacionamentos aqui semânticos. E vocês percebem, alguém teve que fazer esse trabalho. Então, da maneira que hoje aqui, no caso do Straits Times, fez esse mapeamento dos personagens da Marvel, da mesma maneira a Ebsco está desenvolvendo para as nossas ferramentas. Então, um outro exemplo aqui, vocês viram, o Steve Rogers, quem trabalha com ele. Então, o relacionamento aqui dos colegas de trabalho. Então, da mesma maneira, o gráfico vai atualizando. O que a Ebsco está fazendo? Então, baseado em tudo isso, a Ebsco também está aplicando essas mudanças nas nossas ferramentas. Então, o que vocês vão conhecer agora é bem inovador. Eu diria assim que, acho que no Brasil é a primeira vez que está sendo exibido dessa maneira para que vocês conheçam. E tenham essa ideia de que hoje a Ebsco ela tem um grupo de funcionários, e a gente chama especialistas, em todas as áreas de pesquisa, usabilidade, experiência do usuário, o X, e também interface de usuário, que é UI, User Interface, para criar essa ideia de evolução também de pesquisa. A ideia é melhorar a experiência do usuário. Então, a gente tem bilhões de registros nas nossas mais de 600 bases de dados, e a gente sabe que obter o resultado certo é considerado cada vez mais um aspecto crucial, não diria só importante, mas crucial nos serviços de descoberta. Então a gente está orgulhoso, a gente sempre fala disso, da capacidade de busca que hoje o próprio EDS, o Ebsco Discovery Service, já tem. Então quem quiser inclusive se aprofundar, aqui eu tenho um endereço, depois de ser compartilhado, que é a evolução do EDS, como o EDS está sendo desenvolvido.
Uma das ferramentas que a gente vai conhecer é o mapa de conhecimento, ou o gráfico de conhecimento. Mas existem outras ferramentas que a gente também está desenvolvendo. Os mapas de conceitos, então, é garantir que esses novos conjuntos de dados, índices, tesauros multilingües e os mapas de conceitos sejam, então, utilizados para gerar maior resultado que satisfaça a intenção do usuário. Tanto para uma pesquisa simples quanto uma mais sofisticada. Como a gente fala, a ideia é de ser equitativo. Que um usuário que saiu de um colégio, de um ensino médio, que está ingressando numa faculdade e queira fazer uma pesquisa, tenha a mesma recuperação que um doutor, que já tem uma experiência de pesquisa, já conhece tesauros, vocabulários, busca avançada, operadores booleanos. A ideia de equitatividade é justamente garantir que a recuperação seja plena para os dois. Os gráficos de conhecimento, eles vão também trabalhar com suporte multilingüe, então imaginem hoje, existe uma diversidade de idiomas espalhados pelo planeta. Aqui esse site aqui, inclusive, que é o Ethnology, é o SIL International, ele faz um mapeamento de idiomas, então são milhares de idiomas, e a gente vai trabalhar com gráfico de conhecimento em mais de 280 deles. Então, os vocabulários não ingleses também vão ser incluídos no gráfico de conhecimento. Então, a gente vê aqui que hoje o inglês é a língua mais falada, o mandarim é a segunda, depois aqui o hindu, espanhol, francês, inclusive o português é a nona língua mais falada no mundo hoje. Então, mais de 280 aqui, a gente fala em 280, vão ser aplicadas para criar esses gráficos de conhecimento. Num primeiro momento, esse trabalho está sendo feito com o inglês, mas na sequência vai ser aplicada para todos os idiomas. Aqui já é uma tela real de como a gente está aplicando, então imaginem que hoje eu estou fazendo uma busca. No momento que eu faço uma busca e eu começo a obter resultados, uma vez que eu queiro utilizar o gráfico de conhecimento, o próprio gráfico, ele vai ser dinâmico, ele é até em 3D, a gente já viu dentro da EBSCO aqui, ele gira em 3D e eu consigo inclusive ir clicando, e cada vez que eu clico numa desses círculos aqui, ele vai indicar qual é o conceito, ele vai explicar qual é o conceito para mim, os relacionamentos que eles têm, e eu posso ir expandindo, adicionando a busca e navegando entre os diferentes conceitos. Então, é uma materialização do que a gente viu antes, para que a gente possa, a partir de um conceito único, verificar relacionamentos. Então, a gente fala, não é só o vocabulário controlado. O vocabulário controlado é a base, porque ele me garante que eu chamei Robert E. Lee com o nome que ele é real ou adotado na literatura. Mas no momento que eu tenho os relacionamentos, isso vai começar a aparecer para o usuário de uma maneira mais gráfica, mais visível. Aqui é um outro exemplo, então eu posso também, então, uma vez que eu tenha adicionado a busca aqui, o conceito que eu estou buscando, por exemplo, aqui a Guerra Civil Americana, ele vai não só me trazer os resultados, como ele vai me mostrar relacionamentos, ou pessoas, países, épocas, história do exército, história geral, e a partir desse mapa eu consiga ir explorando outros assuntos relacionados. Então aqui vocês estão vendo a materialização do que a gente pretende, uma das formas de incremento já do EDS. Isso está sendo desenvolvido e a gente acredita que já agora, nos próximos meses, já vai estar sendo liberado. Na nova versão do EDS. Para finalizar, eu deixei aqui as referências, então vai estar também disponível para vocês o material do Binding e do Tudor, que se utilizou ali para mostrar como é que se pode melhorar a interoperabilidade usando vocabulários com Linkdata. O trabalho do Olson, que mostra o impacto da análise de assunto em catálogos online, e também esse trabalho do Yang, de 2006, que mostra como é que se pode melhorar os sistemas de especificação e extração para a linguagem natural. Já agradeço a todos. Relembro aqui que essa apresentação é derivada então desse trabalho da Ashley e que se vocês quiserem fazer a citação, tem aqui já o exemplo de como é que pode ser citado. Então vai estar aqui o link, ele já está disponível, essa visualização da apresentação original dela nesse site que está aparecendo aqui para vocês. Então aqui eu fiz um exemplo da BNT com acesso de hoje, mas claro que já atualizem, né, de acordo com o modelo atual.
Já vou começar a ler perguntas, claro, eu já recebi algumas aqui e uma indicação do Cristiano Nunes, que ele fala de tags utilizadas, por exemplo, em usuários como redes sociais. Elas seriam um exemplo hoje, eu chamaria de exemplos de folksonomia. Será que seria útil utilizar em bibliotecas ou recomendável, mesmo que a biblioteca tenha uma lista de assuntos definida? Eu imagino que hoje, até Cristiano, o que está sendo utilizado, as próprias ferramentas como a própria Wikipédia e as redes sociais, o Facebook, utiliza para si. Então, lembrem que é quase uma folksonomia, a criação das chamadas tags, né, hashtags também. O quanto isso pode ser refletido depois como linguagem natural, eu imagino que as ferramentas já estejam levando em consideração, ou podem ser feitos até estudos para que essas hashtags também hoje comecem a ser utilizadas. A Liliana pergunta qual é a fonte utilizada para a exibição dos conceitos. No caso da DBpedia, a EBSCO utiliza essas que a gente mencionou, todas, e algumas outras, inclusive, de fontes comerciais. Então, a EBSCO não se restringe a uma, digamos assim, enciclopédia ou base de dados de relacionamentos semânticos. A gente está utilizando pelo menos 5 hoje bases de dados diferentes para fazer esse trabalho. Então, só para que vocês, agora, eu vou voltar aqui para a minha apresentação original. Só um segundo. Gostaria de saber se existem algumas perguntas, se interessaram, se alguém quiser fazer algum comentário. Eu vi que tem o pessoal que é pesquisador, que está aqui presente, que é docente ou pesquisador da área de indexação, catalogação, na área de biblioteconomia, até se quiser fazer algum comentário que possa sugerir também novos estudos. Sintam-se à vontade aqui no chat, ou até se quem quiser abrir o microfone, pode me indicar que eu posso abrir para fazer alguma fala. Que é interessante mostrar que esse trabalho de pesquisa equitativa, usando essa estratégia, até a própria Ashley, então, vocês lembrem disso, é ela que definiu e mostrou como uma sugestão que a EBSCO, então, está percorrendo, é uma estratégia. Então, a EBSCO está aplicando, não quer dizer que seja norma. Existem outras sugestões, então, como até o próprio Cristiano comentou. E acho que é interessante a gente começar sempre a se preocupar com a ideia de criar uma forma isonômica, ou seja, que as ferramentas de busca, desde o catálogo da biblioteca até uma ferramenta de descoberta e outros sistemas de recuperação, com o nosso apoio, vocês viram que são conceitos que bibliotecários aprendem, podem melhorar muito a experiência do usuário. Então, vou ler aqui uma fala da Laura Andrade. Michelangelo, muito obrigado pela excelente apresentação. Qual a sua opinião, a pergunta? Qual a sua opinião sobre indexação de repositórios, quando os metadados são validados por bibliotecários com vocabulário controlado, versus palavras-chave definidas pelo autor do trabalho? Como descrever e indexar da melhor forma? De uma maneira global, e até paralelo ao que a gente fala aqui, vocês viram que o uso de folksonomia, ele acaba, algumas vezes, criando aquilo que eu falei bem no início ali, que é a confusão linguística. O ideal é fazer, quem sabe, uma maneira mista, no momento que eu só tenho o vocabulário controlado e a folksonomia, eu agrego um ao outro. Então, eu posso fazer um equilíbrio. Quem sabe manter a terminologia sugerida pelo usuário e quem sabe fazer um mapeamento para vocabulários controlados e isso melhorar. Eu gosto de falar que não se pode ter economia na indexação. Jamais. Estabelecer, por exemplo, uma política vai ter 3 termos de pesquisa. Quando eu estabeleço isso, eu estou empobrecendo um trabalho de indexação. Muitas vezes tem um livro lá que chama História Mundial. Eu colocar assunto história, o outro história mundial e o outro período da história que aconteceu aquela história mundial, é como se eu não tivesse feito nada. Eu tenho que estabelecer, por exemplo, quais são os capítulos e daí dentro desses capítulos quais assuntos eles têm. Então, se um autor escreveu e colocou no repositório ali, submeteu para o repositório institucional, esse trabalho com aqueles assuntos, eu tenho o dever, aí sim, como bibliotecário, de usar um vocabulário controlado e, evolutivamente, também um tesauro, e enriquecer essa indexação que ele fez, mantendo ou não os termos que ele colocou. E vocês viram que é uma parte do processo evolutivo para chegar, por exemplo, aqui, eventualmente no futuro, ferramentas como a nossa, como o Ubiquity, que vai utilizar essa ferramenta. Nós temos uma ferramenta para repositório institucional, que é o Archivum, que também vai permitir, por exemplo, o uso dessas buscas utilizando
mapeamento semântico. Então, é a evolução, mas claro que a base do vocabulário controlado é essencial. Não posso manter só a utilização da folksonomia. Aqui também uma indicação do Henrique Alves, temática bem complexa. Muitas vezes no nosso dia a dia não temos tempo de avançar tanto na melhoria de linguagens de indexação. Não, com certeza. Esse trabalho, vocês viram, é um trabalho que não é feito a duas mãos, são muitas pessoas que estão trabalhando. E a gente se apoia no ombro de gigantes, como diriam os grandes pesquisadores, no sentido de que a gente está trabalhando com um trabalho de mapeamento semântico mundial. Então, a gente está criando ferramentas, mas colaborando com um trabalho que está sendo feito no dia a dia por diversas entidades. A Eliane Maria também, Jovanovic, fala o seguinte: gostei muito do trabalho com indexação na prática e sinto uma enorme dificuldade entre os padrões adotados e a real necessidade dos usuários. Então vocês viram que realmente a ideia de criar esses gráficos de conhecimento tenta aproximar a necessidade natural do usuário com o nosso controle técnico usando vocabulários e tesauros. A Marisa Lozano também falou o seguinte: eu gostei bastante, eu vou assistir de novo, porque quero fixar conhecimentos para aplicar no meu doutorado e no meu trabalho na biblioteca. Não, com certeza. Isso é uma apresentação que foi bem impressionante, que eu assisti a original da Ashley, e eu fiz o versionamento aqui com algumas adaptações, mas no conceito geral, a apresentação dela, tem a fala dela também, convido a todos, aquele link que eu tinha deixado ali no site, eu vou depois compartilhar, que vocês podem ver também, se vocês tiverem interesse, a própria fala dela na apresentação original. O Henrique Alves fala o seguinte também: passa pelo dever básico das nossas bibliotecas esse trabalho, e sem a devida atenção, faz com que nossos usuários acessem a biblioteca e não encontrem o que precisam. O Aparecido comenta que vai ser uma ótima ferramenta aos professores e pesquisadores da nossa instituição. O Aparecido Alves, lá da Anguera, Sumaré, São Paulo. Gil Vieira fala o seguinte também, que em minha pergunta acho que o termo correto seria revisão sistemática. Na realidade, a ideia, então aqui eu vou ler, eu não tinha lido ainda, claro. O conceito geral é a proposição ampliada de um tipo de revisão sistemática e estruturada, usada para levantamento de artigos, principalmente na área de saúde. Eu diria, Gil, que a ideia nem é só trabalhar com revisão sistemática ou mesmo com uma busca chamada, nas ferramentas como a gente tem hoje lá, a busca básica e a busca chamada avançada. Eu acho que seria uma forma alternativa ou adicional, usando os gráficos ou mapas de conhecimento, como vocês viram, de fazer com que o usuário tenha a capacidade de perceber relacionamentos. Então, eu mantenho o uso de vocabulários controlados numa busca avançada, numa revisão sistemática, numa revisão estruturada, e esses gráficos, eles permitem que o usuário conheça a ideia do relacionamento semântico, como a gente mostrou antes, conceito, relação, conceito 2. Então, quando eu tenho outros conteúdos relacionados, hoje, na prática, em todos os sistemas de catalogação que a gente utiliza, a gente está descrevendo aquela entidade que eu estou catalogando. Então, eu tenho uma catalogação, eu descrevo o título, o autor, eu estou dando os atributos da autoria, estou dando os atributos relacionados à descrição física, por exemplo, quantas páginas, se é ilustrado, e também a descrição temática, ou seja, de qual tema aquele trabalho específico está trabalhando. Mas eu sei que num acervo, quando a gente faz classificação e coloca um livro do lado do outro, os sistemas de classificação baseados em códigos decimais, ou até outros que eu não vou entrar em tantos detalhes, mas quando eu estou organizando eles nas estantes, o propósito de deixar eles juntos é mostrar esses relacionamentos. Olha, eu sei que esse livro trata de um assunto ou idêntico ou então similar ou próximo a este outro livro. Então, os livros organizados na prateleira têm essa ideia de já gerar esses relacionamentos. Como é que eu poderia fazer? Então eu vou classificar as obras de base de dados? Acho que não seria somente fazer relacionamento temático. Então vocês viram que o relacionamento semântico ele extrapola o que a classificação decimal faz para a gente hoje, digamos assim, numa amplitude muito mais profunda. Eu estou mostrando diferentes tipos de relacionamentos. Como vocês viram antes no mapa, eu tenho relacionamento geográfico, tenho relacionamento temporal, eu tenho ainda o relacionamento temático, eu tenho relacionamento de relacionamentos pessoais com coautores,
tenho relacionamentos, no caso ali vocês viram até em relação ali o exemplo dos Avengers, que ele mostra relacionamentos de amizade, inimizade, relacionamento amoroso, profissão, quem criou o quê, em que filme aparece. Então começa a mostrar que o relacionamento semântico ultrapassa, assim, muito mais além do que simplesmente gerar uma busca mais avançada. Então eu acho que é uma evolução no sentido de tornar a pesquisa mais equitativa e mostrar, como a gente falou lá do início, o modelo mental materializado numa ferramenta para busca mais exploratória ser representado e depois, claro, no final, com uma entidade documentável. Eu quero aquele documento, seja textual, vídeo, imagem, para utilizar no meu trabalho. Então, pessoal, agora a gente está sem mais perguntas. Podemos ir finalizando já essa apresentação. Novamente convido a todos a acessar os nossos recursos gratuitos da COVID. Eles estão disponíveis hoje para todos os profissionais e pesquisadores do mundo inteiro. Então, quem tiver interesse e puder também, divulgue para os seus membros institucionais, quem conhece também pessoas da comunidade governamental de saúde que esteja interessado em conhecer recursos de saúde criados por profissionais e sempre atualizados sobre a COVID, para que eles possam compartilhar. Vou resgatar aqui também numa última fala, que foi da Nazaré Borges. Temos utilizado como palavra-chave em artigos e TCC. Podem ser alterados pela biblioteca ao registrar no catálogo e repositório. Acho que eu entendi que a ideia é pensar que, claro, os usuários, quando submetem um processo de autossubmissão, ou mesmo que indiquem lá numa entrega de uma dissertação, por exemplo, as palavras-chave, fazer esse mapeamento. Aí sim, com certeza, alterar no momento de fazer o registro e deixar, como eu falei para vocês antes, o vocabulário integrado, o vocabulário controlado, ser uma das ferramentas mais estruturadas para a busca, sim. Aqui também indico para vocês, quem tiver interesse, a EBSCO ela fez uma parceria com diversos editores que nós representamos, com conteúdos que estão sendo disponibilizados de forma gratuita durante o período da Covid. Então também entrem em contato com as equipes de vendas de vocês, os account executives, os gerentes de vendas, para que vocês saibam, aqui tem essa página, vocês podem acessar, com essa indicação dos conteúdos que estão sendo disponibilizados, então, por um período agora de maneira gratuita para as instituições de vocês. Então, são conteúdos acadêmicos que vocês podem também fazer a solicitação. E, claro, também convido a todos a participar dos próximos seminários. Então, esse link que aparece aqui, eu vou também agora só copiar aqui para vocês e colocar aqui na tela, como eu tenho feito, para ficar mais fácil. Agora sim. Entrem nesse link, vocês podem se inscrever nos próximos seminários que a gente vai apresentar. Ainda temos um outro amanhã sobre o fólio, que eu também vou apresentar, vai ser uma demonstração prática do fólio. Dia 15, o Rui Francisco, que é o gerente dos Library Services Engineers para a Europa, América Latina e Israel, vai mostrar a atualização do fólio, ou seja, qual é a situação atual do roadmap, quais instituições estão utilizando, funcionalidades que já estão então disponíveis. No dia 19, a gente vai ter um bate-papo com a presença de 2 bibliotecários de Portugal, que são a Susana Lopes e o Carlos Lopes, que vão falar para a gente sobre perspectivas pós-confinamento. Então, vão estar os 2 presentes junto com toda a equipe de vendas da EBSCO aqui no Brasil. Então, convido a todos também a participar desse seminário. E dia 20, num horário então um pouquinho diferenciado, às 10h30, vai ter também a doutora Helena Donato, que era do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, junto com a Benedita, falando sobre o valor da informação em tempos de pandemia. Então, fechando a série dos seminários da EBSCO. Gil Vieira, pergunta aqui se o Fólio é um software que eu mostrei em alguma das apresentações. Ainda não.
O Folio, ele não foi apresentado ainda assim nos seminários, vai ser também a primeira vez. Convido a todos que tiverem interesse em conhecer o Folio, em fazer perguntas sobre o Folio, que também participem. A ideia do Folio, ele é um software de gestão de serviços de biblioteca. Ele ultrapassa o conceito dos softwares tradicionais que a gente conhece hoje no Brasil de automação. Então, ele é chamado de plataforma de serviços, uma vez que ele gerencia o físico e o digital. E, além disso, tem uma forte base de conhecimento. Ele já está utilizando tecnologias modernas e avançadas, é mobile friendly. Então, convido a todos a participarem amanhã e conhecer ele na prática. Obrigado a todos pela participação. Informo também que essa apresentação foi gravada e depois o certificado e o link vão ser enviados a todos. Um grande abraço.